Bom dia, eu sou o Sérgio Vinícius, estudante de História da UFES. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os povos indígenas, em especial o povo indígena chamado de Puri, ou Puris, que se encontra principalmente na região sul do sudeste brasileiro, no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente nesses quatro estados o povo indígena Puri se encontra. Eu vou falar especificamente dos puris do Espírito Santo, que se encontra na região sul do Espírito Santo. Eu vou falar dos povos puris relacionados a um aldeamento do Espírito Santo, chamado Aldeamento Imperial Afonsino. O Espírito Santo só teve dois aldeamentos, só aldeamentos indígenas, que missionários fizeram, jesuítas, e os capuchinhos, que foram eles que, especificamente os capuchinhos, que fizeram o aldeamento imperial afonsino, para poder catequizar e educar de forma religiosa, cristã, europeia, os povos indígenas do, do local, no caso. Então, esses povos indígenas puris, o grupo indígena puri, que obviamente a gente não pode pensar que os puris são algo homogêneo, que obviamente não são. Porque essa homogeneidade é da construção dos europeus por uma proposta chamada de assimilacionismo, que é a ideia de você generalizar vários grupos como se fosse um só, de forma homogênea. Porque assim você desconstrói os valores específicos e a riqueza específica de cada cultura e coloca como se fosse tudo a mesma coisa, e essa coisa homogênea seria obviamente inferior à cultura europeia, que seria superior. Então, esse assimilacionismo estaria diretamente ligado ao darwinismo social, que é a ideia de pegar a teoria de Darwin e transformar ela para transformar ela para que ela se desenvolva na sociedade, como se tivessem grupos da sociedade inferiores aos outros. E os grupos inferiores, que para eles seriam os europeus, iriam para os outros continentes, para os outros locais do planeta, levar a evolução para eles, porque eles seriam inferiores. Então, o assimilacionismo, que é uma teoria muito forte, principalmente no século XIX, e o darwinismo social, que também é uma teoria muito forte no século XIX, e obviamente também é no século XX, são diretamente ligadas e fizeram parte da relação entre os europeus e os povos indígenas no Brasil inteiro. Mas não só no Brasil, como na América do Sul e em outros lugares do planeta. Mas falando em relação aos puris, no século XIX, alguns viajantes europeus, como por exemplo o alemão, principalmente alemães, que foram os que mais viajaram, que foram os europeus que mais viajaram para o Espírito Santo, em relação à ideia de vir para poder estudar e pesquisar os povos indígenas do país, como por exemplo o viajante Paul Ehrenreich, que seria um viajante do século XIX, alemão, médico. Este indivíduo ele vai vir para o Espírito Santo, e vai vir especificamente para a região sudeste, no caso, melhor dizendo. Ele vai estudar e pesquisar em relação aos puris, e ele vai afirmar o seguinte, que os puris foram praticamente extintos e que os que sobraram foram domesticados. Essas são as aspas para as palavras deles, que ele vai escrever na carta no leste do Brasil. Eu não lembro muito bem o nome da carta, mas o título da carta tem Leste do Brasil. Droga. Mas esse Paul Ehrenreich, ele vai fazer uma carta que é possível encontrar na internet, que eu encontrei ali, uma carta até curta, e nessa carta ele vai falar um pouco sobre os puris.
Mas ele vai falar sobre os coroados, sobre os botocudos e etc. também. Mas em especial os puris. E ele vai afirmar o que eu acabei de dizer, ele vai afirmar a homogeneidade dos botocudos, dos puris e dos coroados. Vai afirmar que eles fazem parte de uma mesma cultura homogênea. E ele mesmo se contraria porque ele mesmo afirma que esses grupos rivalizam entre eles, principalmente os botocudos e os puris, conflitam de forma bélica entre eles, e mesmo assim ele vai afirmar que fazem parte do mesmo grupo de forma homogênea. Então, ele vai afirmar essa ideia assimilacionista e darwinista social. E eu estou falando em relação a esse viajante porque vários viajantes e vários europeus, portugueses que virão para o Brasil vão construir essa teoria, essa prática de afirmar a homogeneidade dos povos indígenas e que obviamente, repercute até hoje, no século XXI, com pessoas até hoje afirmando a homogeneidade dos povos indígenas, como se fosse apenas um povo, como por exemplo, o próprio presidente da República do Brasil, que queria, que queria alterar, que não queria alterar, na verdade, a utilização do termo índio, que obviamente é um termo que homogeneiza, os povos indígenas, ao invés de utilizar o termo e o conceito povos indígenas, que obviamente pluraliza muito mais e deixa mais abrangente o entendimento de que são vários povos, não é um só. Então, isso repercute e acontece até no século XXI, quanto mais no século XIX e século XX, que é o momento que mais acontecia, nos séculos anteriores também. Então, os puris vão ser retratados como um povo indígena que está quase sendo domesticado pelos portugueses, que foram quase extintos e que os que sobraram foram domesticados. Muitos viajantes vão afirmar isso, e como eu falei, esse viajante chamado Paul, alemão, vai afirmar isso também na sua carta, em que ele estuda os povos indígenas, principalmente os puris e os povos indígenas do sudeste do Brasil. E posteriormente, na pesquisa historiográfica em relação aos povos indígenas, principalmente aqui no Sudeste, no Espírito Santo, os pesquisadores, os historiadores vão criar, já agora no século XX, século XXI, vão criar o termo de vazios demográficos para poder se retratar, para poder retratar este entendimento do século XIX de que os povos indígenas estão quase sendo extintos, de que existe um vazio demográfico no Brasil, como se os povos indígenas estivessem quase sendo extintos e os locais, vários locais grandes do Brasil, estivessem sem ninguém morando, estivessem completamente vazios de pessoas. Essa é uma estratégia muito forte do século XIX, principalmente a elite econômica e política do século XIX nas regiões do Brasil, e agora em especial na região sudeste, em especial no Espírito Santo, e mais especialmente no sul do Espírito Santo, em relação aos puris, que é afirmar que os puris estão quase sendo extintos e que existe um vazio demográfico na região. Isso eu posso utilizar tanto no Espírito Santo, tanto no sul do Espírito Santo e tanto no Brasil inteiro. Essa questão de vazio demográfico vai acontecer muito. Então é afirmado que os povos indígenas eles estão desaparecendo e que existem vários locais, várias regiões do Brasil que estão sem ninguém morando, que não tem ninguém, que são vazias demograficamente. E para que é utilizada essa estratégia? Essa estratégia tem um objetivo, que é, com a afirmação de que existem vários vazios demográficos, permite e garante vantagem para que você possa utilizar essas terras vazias para exploração de minérios e das riquezas da terra. Então, no caso, é afirmar que aquele local está vazio para aquele local se tornar seu. E esse é um conceito, é uma prática muito
cultural, inclusive no Brasil, na Idade Moderna, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, isso tudo aconteceu, que é, inclusive tem nome que é o nome de grilagem, que é você roubar a terra, você roubar a terra que não te pertence, no caso. E aí, no caso, com a afirmação de que essas terras são vazias, não tem ninguém, ou seja, está livre, você tenta, no caso, de acordo com a lei de terra de 1850, que afirma que toda terra tem que ser regularizada pelo Estado, então você vai no governo brasileiro, tenta regularizar uma terra que é maior que a sua, por exemplo. Você tem 50 metros de terra. E aí você vai lá no governo e tenta regularizar 200 metros de terra. Como se os 200 metros de terra ao redor da sua terra, que é sua, fosse sua. E aí você regulariza no governo e depois você vai lá e persegue os moradores que moram nesses 200 metros de terra, mata eles para que você possa roubar a terra dessas pessoas. Isso tem um nome, que é grilagem, que acontece basicamente em todos os séculos do Brasil colônia, do Brasil império, e até no Brasil república, e acontece até hoje. Até hoje grilagens acontecem no Brasil. Inclusive está acontecendo agora em relação aos povos indígenas, que exploradores, mineradores entram, perseguem e invadem terras indígenas para poder explorar a riqueza natural da terra e com isso matam indígenas, estupram e etc. Então isso tudo acontece, inclusive até hoje, que é a prática cultural de grilagem. E vai acontecer a partir da vantagem que lhe é garantida com a ideia de vazios demográficos, com a ideia de você afirmar de que o povo indígena está sendo extinto e que não tem ninguém morando naquele lugar. Então, já que não tem ninguém, a grilagem é favorecida. Então, este é o principal objetivo, quando é afirmado que não existem mais puris no Espírito Santo, que estão quase sendo extintos. Como, por exemplo, vai ser afirmado no século XIX a extinção definitiva dos puris. O governo do Espírito Santo, o governo dos outros estados onde são os puris, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, vão afirmar que os puris foram extintos completamente. Obviamente é uma mentira, porque os puris existem até hoje, em pouca quantidade, é verdade. Existem agora, no caso, de forma definitiva, 670 puris no total das 4 regiões do Sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Existem, a maior quantidade sai em Minas Gerais, depois São Paulo, Rio de Janeiro e por último Espírito Santo. Mas no total existem mais de 600 pessoas que fazem parte do grupo indígena Puri, na região sudeste do Brasil, atualmente no século XXI. Então, esses vazios demográficos vão ser utilizados como estratégia para poder roubar e invadir terras. E é isso que vai acontecer. E aí tem outra coisa muito importante. Agora, em relação ao aldeamento imperial afonsino. Os capuchinhos, que serão o grupo missionário que vai vir para o Espírito Santo e vai criar o aldeamento imperial afonsino ligado ao governo provincial do Espírito Santo, da província do Espírito Santo, do século XIX, eles vão criar o aldeamento e vão começar a raptar, a procurar e perseguir puris para poder colocá-los dentro do aldeamento para serem aldeados e catequizados e educados pela cultura e matriz de fundação do europeu, no caso, do europeu cristão. Então isso vai acontecer, os puris vão ser raptados e serem colocados de forma obrigatória no aldeamento imperial afonsino, no sul do Espírito Santo. E aí, esses indivíduos eles vão ser obrigados a ir para lá. E o que vai acontecer? O aldeamento imperial afonsino não tem uma questão apenas religiosa.
Na verdade, tem uma questão de colonização muito importante. Por quê? Porque a partir de 1755 vai ser proibida a escravidão indígena. Os indígenas não vão poder serem escravizados a partir de 1755. Século XIX é a partir de 1800 e pouco. Então já é proibido a escravidão indígena no Brasil inteiro, em todas as províncias. E aí o que vai acontecer? Dentro desses aldeamentos, esses povos indígenas, principalmente os puris, no aldeamento imperial afonsino, esses aldeamentos vão ser utilizados para trabalho forçado, principalmente em relação a serviços públicos, por exemplo. Qual é o nome da ponte? Ponte São Pedro de Alcântara. Ponte São Pedro de Alcântara. Lembrei. No século XIX, no início do século XIX, na verdade, no início assim, na década de 20 ou 30, vai ser construído a ponte São Pedro de Alcântara, no sul do Espírito Santo. É uma ponte que tenta ligar Vitória a Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Ou seja, é uma ponte com objetivos claramente comerciais com Ouro Preto. Então tem um objetivo comercial e, obviamente, tem objetivos comerciais ligados à elite econômica da província do Espírito Santo e da província de Minas Gerais. Então é importante afirmar isso, que a elite econômica e política, e também política, obviamente, se beneficiam da ponte. Então essa ponte vai ser construída a partir principalmente de indígenas, de povos indígenas aldeados na província do Espírito Santo, seja no aldeamento de Mutum ou no aldeamento do Imperial Afonsino. Então, o que vai acontecer? O governo provincial do Espírito Santo vai começar a pedir para o aldeamento Imperial Afonsino mandar aldeados para o trabalho da ponte. E, obviamente o chefe, o diretor geral do aldeamento, que vai afirmar se sim ou se não. E aí tem uma questão importante, de inclusive conflito e divergência, porque no momento que o indígena, o aldeado, ele vai trabalhar na ponte, ele está deixando de trabalhar onde? No aldeamento. Porque ele também trabalha dentro do aldeamento. Então, existe essa divergência que o diretor-geral da província muitas vezes não vai gostar ou aceitar esse trabalho, porque esse trabalho retira e diminui a força de trabalho dentro do aldeamento. Isso vai acontecer bastante, mas obviamente o diretor-geral do aldeamento ele recebe alguma quantia em favor de permitir que os indígenas vão fazer o trabalho da ponte São Pedro de Alcântara. Então, muitas vezes esses indígenas vão ser mandados pelo diretor-geral do aldeamento para o trabalho forçado da ponte. Então, aí está o sentido de colonização. Porque mesmo não afirmando que é escravidão indígena, é um trabalho forçado e que se ele não fizer, e se o indígena não fizer, ele vai obviamente sofrer as consequências. Seja morto, seja torturado, ou seja mandado a ser preso, ou as três coisas. Então, obviamente, é um trabalho forçado que eles não denominam de escravidão, mas obviamente tem traços escravagistas, escravistas, muito, muito, muito grande. Então essa é a ligação entre a religião e a colonização em relação ao aldeamento imperial afonsino. Então, e tem outra coisa muito importante. Em relação aos povos indígenas puris, muitas vezes não, com algumas exceções, vão ter pessoas ditas como civilizadas, ou seja, pessoas brancas, pensando no pensamento do século XIX, que vai
que vai tentar, obviamente, se beneficiar do trabalho do indígena e vai começar a proteger alguns grupos de indígenas, obviamente em troca da força de trabalho e do auxílio dele. Então, isso vai começar a acontecer bastante, como, por exemplo, o civilizado chamado Cândido Martins. Cândido Martins, que vai ser um homem branco que vai conviver com um grupo de puris no sul do Espírito Santo, entre o Itabapoana e o Itapemirim. Eu acho que é Itabapoana e Itapemirim, tá certo. Então, esse Cândido Martins vai começar a viver com um certo grupo específico de puris, e, obviamente, a Assembleia Provincial do Espírito Santo vai conversar um pouco sobre esse tema, sobre este Cândido Martins, e por conta do estereótipo, do preconceito, este Cândido Martins vai ser colocado vai ser colocado de maneira messiânica em relação aos puris, o que obviamente não é verdade. Pela própria prefeitura de Muqui, que é a prefeitura local de onde esse grupo de indígenas ligado ao Cândido Martins vivia. Então, a prefeitura de Muqui, de forma oficial, na sua historiografia oficial, afirma que Cândido Martins seria um líder religioso, político, etc., dos puris, e que estes puris fariam tudo que ele ordenasse de maneira completamente dominante e subserviente, na verdade, subserviente a ele. Então, obviamente, é uma tentativa de afirmar a subserviência dos povos indígenas, afirmar, inclusive, a teoria darwinista social de que o homem branco sai do seu lugar, vai viver com o indígena, e vai trazer evolução para ele. Ou seja, a prefeitura de Muqui, no século XXI, afirma exatamente uma premissa e uma historiografia oficial deles, darwinista social. Essa é a realidade. Então vai ser afirmado esse messianismo, que é o chamado de messianismo do Cândido Martins em relação aos povos indígenas, o que não é verdade, o que não existem fontes que afirmem essa subserviência dos puris em relação ao Cândido Martins. E também vai ter outros indivíduos que vão começar a se aliar com os puris para, obviamente, com o benefício da força de trabalho e tal, vão começar a se aliar com os puris e os proteger dos aldeamentos, etc. Então, isso vai acontecer. E existe uma questão muito importante que eu preciso de afirmar, é que os puris vai ter uma questão que é muito complexa, inclusive, de que para os portugueses, muitas vezes, os puris vão ser colocados como índio bom, porque esses são os conceitos que eles utilizavam na época. O índio bom, que seria um índio domesticado, que vai ser uma afirmação muito forte que os europeus irão fazer com o que o homem branco vai fazer em relação aos puris. E afirmando isso, que os puris seriam um índio bom, afirma-se também que tem um índio mau, que seriam os botocudos, que são afirmados de botocudo de maneira bastante errada, porque essa palavra botocudos é uma grande generalização de diversos povos que são colocados de forma homogênea como botocudos. Ou seja, até mesmo os botocudos, que é um grupo indígena, que é colocado como um grupo indígena muito famoso no Espírito Santo, o próprio conceito de botocudo é um conceito errado, porque é um conceito criado pelos portugueses que generaliza vários povos indígenas.
de maneira sem se dar conta das diferenças entre cada um deles. Então, obviamente, isso também está errado. E esses botocudos são colocados como povos indígenas maus, porque eles seriam bélicos e violentos. Então, é todo esse estereótipo de que eles seriam povos indígenas do mal, e essa dualidade entre o indígena bom buri e o povo indígena mau botocudo. Então, inclusive, Dom João VI, quando veio ao Brasil, vai afirmar, vai afirmar a oficialização do estado de guerra do governo brasileiro, do governo imperial do Brasil, aos botocudos, para eles serem completamente extintos. Justamente e também por conta desse estereótipo, dessa ideia de que os botocudos seriam os índios maus. Então, esse estereótipo, que inclusive é colocado muito fortemente até hoje, faz parte de um processo de afirmação do estado de guerra do Império Brasileiro contra os botocudos e da extinção dos botocudos. Como aconteceu também em outros países, como na Argentina, em que os povos indígenas quase foram completamente extintos. Praticamente não existem povos indígenas na Argentina. Então, essa dualidade vai acontecer. E aí, o que torna mais complexo isso tudo é que no momento que o puri ele é aldeado, ou seja, ele é catequizado na educação europeia, os europeus entendem, portanto, que ele deixa de ser um indígena. Ou seja, ele entra na civilização e deixa de ser um indígena. Essa é a afirmação, obviamente, da Avenida Social, assimilacionista, etc., que afirma a, a perda da identidade indígena do puri no momento que ele é aldeado. Então, o aldeamento também tem essa função de desconstruir a identidade daquele indivíduo para que ele possa se tornar parte da matriz de fundação da província do Império Brasileiro. Então, esse é o vídeo que eu venho fazer sobre os puris, é um vídeo muito longo. Falou.